Beleza. É, nós vamos hoje estudar aqui as técnicas para estudo de transcrição. Quando a gente fala transcrição, são as técnicas mais de como que a gente mede o RNA. É, Às vezes, na ciência, a gente tem um grande pacto, entendeu? Porque senão ninguém publica nada, ninguém faz nada. Assim, a gente tem um grande pacto de acreditar que medir o quanto que tem de RNA nos fala sobre o funcionamento daquele gene, né? Vocês sabem que tem uma mentirinha aí, porque eu tenho que fabricar o RNA, esse RNA tem que produzir a proteína, tem proteína que, para ser ativa, ela precisa até ser comida um pedacinho dela. Exemplo, insulina. A insulina, ela é um peptídeo que se enrola assim, ó, e aí você corta um pedaço e deixa duas cadeias. Quer dizer, era uma só, mas você tira um pedaço, sobram dois pedaços grandes, cadeia A e cadeia B. O peptídeo C, tem gente hoje até procurando função, porque quando você toma insulina, né, taranã, você toma o peptídeo A grudado no B, mas o peptídeo C, ninguém se preocupa em fabricar ele para pôr no vidrinho, não tem. Então eu tenho uns colegas que estão estudando isso aí, a função do peptídeo C para uma terapia de muito longo tempo com insulina, né? Ele seria bom adicionar. Ainda não provaram nada, não, porque senão a indústria tá louca atrás de produzir o peptídeo C. É facílimo produzir o peptídeo C se você quiser. A insulina é difícil porque você tem que pegar duas cadeias que se montaram usando o peptídeo C, entendeu? E você tem elas soltas. E você tem que fazer pontos de sulfeto. E aí mó difícil fazer ela assim. Às vezes faz assim, às vezes faz assim, às vezes faz tudo errado, entendeu? Então, assim, as técnicas de produzir insulina por engenharia genética são muito difíceis, mas a gente já compra insulina recombinante. Mas então, a gente vai estudar o RNA. É, Além da proteína ter que ser processada, às vezes fosforilada, às vezes ser glicosilada, passar no retículo endoplasmático dali para o Golgi ser secretada, ou então, já falei fosforilada, mas tem acetilada, metilada, sumo, é o açúcar que tem lá, sumoliada e etc e tal, para ter a função dela, ou então ser transportada para dentro da mitocôndria, entendeu? Tudo isso daí, tudo envolve a função do gene. Além disso, ainda tem uma tendência de que você faz o RNA mensageiro, mas sempre tem um genezinho lá, imbecil, que produz um microRNA que vai grudar no seu mensageiro e bloquear o ribossomo. Então, assim, você está olhando para o RNA mensageiro, você fala, ele está funcionando, mas a célula está cheia de microRNA contra ele, entendeu? Então, ele não está traduzindo, mas você acha que está. Mas eu sinto muito, toda a literatura gosta muito de fazer experimentos de mudança de transcrição, porque acha que quando muda, certamente vai mudar alguma coisa lá embaixo, né? É mais ou menos por aí. A hibridação in situ, acabei de mover para o final do slide lá. Eu vou começar pelo Northern Blot e eu vou falar do RT-PCR, que é o que a gente usa para coronavírus. Vou mostrar um tubinho de coleta de Covid aqui. O PCR de tempo real, para que ele é usado tal. Aí eu vou falar de uma técnica que não se usa mais, mas eu tenho que contar, né? Que é o microarranjo de cDNA e também o microarranjo de ólicos. E vou contar mais umas outras coisas e vou emendar nas técnicas de regulação de como que eu faço para o gene ser ligado e desligado. Aí depois eu passo para as proteínas e a gente termina essa parte. Eu movi, mas não movi. Aqui está hybridization. Caraca, mano. Eu estou na apresentação errada aqui. Meu Deus do céu. Isso bobagem, entendeu? Eu movi, sim, senhor. Aqui que eu começo. Ok, começamos a aula pelo Northern Blot.
Eu pergunto para vocês, Norden é uma pessoa? Não. Não. Southern é uma pessoa? Sim. É o sobrenome, né? É o sobrenome do... Como é que é o nome do cara? É o nome, eu não Edwin. lembro. Edwin. Isso. Eu mostrei até a universidade dele, Oxford, a primeira do Foi. mundo, a Oxford inglesa, né? Beleza. Então, como o cara se chama Edwin Sulista, né? Claro que a galera modificou para RNA e falou assim: vamos zoar, vamos chamar de Northern Blot, a transferência do nortista, né? Zoação, totalmente zoação. E depois vocês vão ver com proteína, o desenho é péssimo que eu tenho, que é do Strayer, o Western Blot. Eu vou ver se tem algum desenho na internet melhor. Então, é ruim falar com vocês de um gel de agarose sem vocês terem visto, dá até para fazer uma aula prática, mas é uma gelatina transparente, né? Grossinha mesmo assim, tá? Assim, que a gente faz e coloca numa cuba com um tampão com bastante sal, porque vai passar corrente elétrica, e tem um fio de platina numa ponta, um fio de platina na outra, e a gente conecta o cabo vermelho na frente, né, porque é o polo positivo, para onde os ácidos nucleicos com seus fosfatos vão correr. Esse desenhista não é ruim, não, nesse caso. Ele tentou desenhar os 3 RNAs que ele fez ali. É difícil para ele fazer em 3D, mas imagina esses negócios aí a meia altura desse bloquinho de gelatina, tipo lá dentro, entendeu? No meinho ali, assim, desse bloquinho de gelatina. E ele tem uma escadinha aí, que a escadinha ele zoou, né? Não tem uma escadinha tão perfeita. As escadinhas são meio que separadas, esses degraus aí, que são RNAs de tamanho conhecido, que a gente compra para a gente pipetar ali, para a gente usar como marcador de peso molecular, né? Então, através deles, a gente estima o peso molecular daquelas coisas. O desenho do cara foi extremamente fiel. Na verdade, quando você separa um RNA, não é bem assim, mas é quase. Quando você separa um RNA, você tem tantos RNAs de tamanhos crescentes na nossa célula que você não consegue vê-los. Você tem uma coisa chamada um espalhamento, em inglês se chama smear. Então, esse smear é um contínuo de material de RNA que você não consegue enxergar ninguém. Você fala assim, vou querer saber se está presente aqui um RNA de peso molecular X. Você não vai ver, porque ele está grudado no X.001, no X.002, tudo contínuo assim. Então você precisa do Northern Blot para você usar uma sonda radioativa, então você tem que tirar o RNA de lá de dentro. Então tá ali, ó, deixa eu ver o que ele está falando aqui, eu não falo o que é isso aqui, é uma esponja. Já expliquei para vocês no caso do Southern Blot que as esponjas é um nome que a gente fala em São Paulo, você chama de bucha. A bucha nos Estados Unidos não é feita de petróleo de plástico, ela é feita de celulose. Então, você olha com a bucha assim em cima de uma mesa assim, ele é um quadradinho durinho, entendeu? Bem resistente. Então, você quando molha ela, que ela fica um pouco mais mole. Então, é uma bucha que eles deixam imersa na água até a metade, mas ela vai ficar úmida. Você põe o gel em cima. A membrana você põe justaposta aqui, ó. Põe uma membrana, ela é verde aqui. Aí você põe assim, umas camadas de papel toalha, né? Esse aqui é aqueles que a gente coloca naqueles de puxar assim no banheiro, né? Mas você pode pôr até jornal. A gente era pobre no começo da biologia molecular lá em São Paulo, a gente cortava jornal e empilhava aqui. Então a água vai subir, vai carregar os RNAs lá para cima, e no caso aqui, o gel vai ficar sem os RNAs e eles vão bater no filtro, é um filtro de nitrocelulose nesse caso, até escreveram aqui. E aí ele fica grudado aqui. Você pega esse cara, você coloca num saquinho, daqueles que você sela com seladora, só que, claro, você pode comprar uma seladora industrial e um saquinho especial para selagens, né? Mas, às vezes,
pega um saquinho, uma seladora qualquer, dá certo também. É meio perigoso porque você vai colocar uma sonda de DNA radioativo. Neste momento, a sonda é apenas de um pedacinho que você vai escolher. Tipo, eu quero enxergar aqui em 3 RNAs diferentes, cérebro, músculo e pulmão, né? Eu quero enxergar como que está a expressão do gene da insulina. Então eu pego um pedaço razoável, uns 400 bases do gene de insulina, ou pode ser maior, eu colo, para você usar primers aí nesse caso, você compra uma garrafinha que tem primers aleatórios de 9 bases. Eles têm todos 9 bases de combinações totalmente aleatórias, então serve para qualquer gene que você for usar. Você pipeta esses caras. Desses milhões de primers que tem lá, uns 4 ou 5 vão grudar no genezinho da insulina. Aí você estende isso com DNA polimerase, nucleotídeos, sendo que um deles é radioativo. Os livros falam que é o ATP, não é desoxi-ATP, não é. A gente usa desoxi-CTP, porque o KM das DNAs polimerases pelo desoxi-CTP é o mais alto que tem, então ela tem afinidade maior. Então ela vai gastar todo aquele desoxi-CTP radioativo. Se você tiver uma enzima que tem uma afinidade muito ruim pelo nucleotídeo, por exemplo, DGTP, ele não, a DNA polimerase não gosta muito dele. Então ela começa a diminuir a velocidade tendo muito DGTP na suspensão, que vai acabar sendo jogado fora. Como ela gosta muito do DCTP, ela chupa tudo que tem na solução, e quando ela para, ela já acabou com isso. Eu preciso dar uma aula de enzimologia para vocês entenderem essa parte, mas só quero falar que, na verdade, a gente usa DCTP radioativo. E aí faz uma sonda de DNA mesmo para fazer um híbrido, aí é bem híbrido, né? Porque é RNA na membrana e DNA na sonda. Então a gente taca essa sonda aqui, como dá uma fervida, né? O RNA já vem desnaturado, é uma solução de formamida que coloca aqui para ele vir bem abertinho e grudar. Tudo isso foi padronizado para RNA, por isso que tiveram que dar um nome diferente, entendeu? Senão eles tinham que chamar de Southern blot para RNA, né? Mas ele é bem diferente, a solução, só a solução e a membrana, só isso. Aí então coloca a sonda, e a sonda vai hibridizar com o RNA aonde for o lugar certo do RNA. No caso aqui, esse desenhista, ele desenhou muito mal, porque ele desenhou RNAs de tamanhos diferentes, como se tivesse retirado 2 introns aqui, retirado um intron aqui, assim, ele bobeou. Porque normalmente quando você põe num saquinho é uma sonda só, beleza? Se é uma sonda só, ela vai reconhecer os RNAs. Ele inventou RNAs de tamanhos extremamente diferentes, ele é bobo. Professora Santuza que me doou esse slide aqui, então o que você acha que significa E e A? Quem conhece a professora Santuza, com que ela trabalha, que será uma coisa que começa com E e uma coisa que começa com A? Alguém já sabe ou precisa de mais uma dica? Cri, cri, cri. Ninguém conhece a professora Santuza, com que ela trabalha? Vai precisar de mais uma dica, professor. Ok, Trypanosoma cruzi. O que tem com E e com A? Vocês que estudam esses bichos aí. Epimastigota? E A mastigota? A mastigota. A mastigota e epimastigota. Muito bem! Chegou no lugar, muito bem. Tá vendo? Se o cara usou o RNA no mesmo saquinho, com a mesma sonda, é claro que o RNA que ele vai detectar, a maioria dos exemplos seria assim, do mesmo tamanho, entendeu? Então, isso aqui é uma sonda para um gene X, que eu acho que é a amastina, porque ela está muito presente no amastigota, tá vendo?
Então, existe um aparelho que faz isso que eu vou mostrar, mas se você tirar uma foto e colocar assim com o mouse, e tem um software que mede quanto que tem de pixels aqui, e ele vai falar que tem 68 vezes mais que isso, tá? Então, essa aqui é um sensor de pixel mesmo, computador. Você tira uma foto e vê quantos pixels tem aqui. Claro que você faz um quadradinho assim também igual para tirar o background, né? Tá vendo? Background é meio no olho. Agora eu vou te contar que às vezes as máquinas não funcionavam bem, a gente pegava o filme de raio-x e dava pro colega, falou assim, quanto você acha que aumentou aqui? O cara olhava, geralmente, não sei como eu vou fazer, eu tô com a câmera aqui assim, você olha de assim, ó, bem paralelo ao filme, e aí você vê de um jeito, cara, na primeira vez eu não acreditei, né? Aí eu comecei a fazer, aprendi. Eu perguntava pro cara, quanto você acha que é? O cara falou assim, 16. Eu olhava e falei, cara, 16 é o que eu pensei. É muito louco. A gente conseguia dosar melhor que a máquina. Mas assim, enfim, 68 vezes. Isso aqui tá meio torto, mas é um pouco mais para cima. Tá vendo os pesos moleculares aqui? Isso aqui é meu Deus do céu, a mastina. Eu não sei, eu só sei que a expressão aqui está 3 vezes maior no mastigota do que no epimastigota. Então a ideia é essa. Essa medida é muito interessante porque o background ele se separa, entendeu? Aquela hibridização de base, ela se separa ao longo dos vários pesos moleculares. E quando eu olho, eu tenho uma certeza de que isso daqui é a mastina, porque está dando 1.4 kb. Isso daqui é a bobaína lá, sei lá o quê, porque está dando 1.8 kb, entendeu? E isso daqui deve ser já PDH, um gene da veia glicolítica lá, que ele nem dosou aqui, mas estaria 1:1, né? Então é só para você provar que um gene constitutivo não tem diferença, enquanto que genes que são ciclo específicos, né? Fase do desenvolvimento específico dão diferença. É assim que fazia as coisas antigamente. A gente estudava um gene de cada vez. Na verdade, eu fazia no fim da tarde. Eu fazia umas 3 sondas por dia, eu demorava umas 2 horas para fazer cada saquinho desse aí, ou 1 hora, por aí. Eu faço umas 3, 4 sondas numa tarde, assim, no fim de tarde, papapá, e fazia umas 4 sondas. Dá para estudar uns 4 genes por dia, fácil, né? Não tem problema. E os nossos géis eram muito maiores que isso aqui. A gente colocava muito mais tecidos, amostras. Botava fácil umas 10 amostras, assim. Então, eu estudava uns 10 tecidos e uns 4 genes num dia, facilmente. Bota isso aí 5 dias por 10. 5 não, né? Porque a gente trabalhava 7 dias por semana nos Estados Unidos. E aí, quando precisava, né, para acelerar, e bota isso por um mês, dá gene pra caramba. Não vou fazer a conta, não. Mas não é muito, não. Hoje em dia, a gente estuda todos os genes do mundo em umas 7 horas. Vou falar isso aqui porque tem uns aparelhos desse aqui lá no René Rachou, chama Phospho Imager. Em vez de você colocar um filme de raio-x, você coloca uma membrana esquisitona lá e o gel ele irradia a membrana. Aí você pega a membrana, coloca numa máquina e a máquina te dá uma foto muito precisa em termos de pixels e aí a foto é no monitor. Aí você vai lá com o mouse, você faz assim no background e a sua quantificação fica muito boa. Eu só conheci aqui no Brasil uma máquina. Não sei se foi muito usada, mas esses aparelhos o povo vende bem e tal, e depois ninguém usa mais. Caramba, jura que esse é meu slide de RT-PCR? Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Senhoras e senhores, cuidado com essa abreviatura. Eu vou falar uma vez, mas se vocês quiserem usar tudo misturado, vocês usem. Problema de para quem vocês forem falar isso. O certo da abreviatura RT-PCR é um PCR que é iniciado pela transcriptase reversa. Então, eu vou dosar HIV
eu vou usar um RT-PCR. Eu vou usar coronavírus, vocês sabem que é de RNA, eu vou usar um RT-PCR. Eu vou querer saber como é que está a expressão de interferon nas células imunes, eu vou usar um RT-PCR, que eu vou extrair o RNA, né? Toda análise de RNA envolve uma transcriptase reversa, tá bom? Muito bem. Beleza. Então, a gente não usa essa sofisticação que o desenhista aqui colocou, porque, assim, todo RNA, ele tem uma cauda de poli-A. Na verdade, são 300 As aqui, né? Então, a gente usa um óligo-DT. 18 T's, eles ficam paradinhos aqui na frente de 18 As a 37 graus. Então, eu não coloco mais nem menos, porque 18 tá bom. O único problema de fazer só com T's, que é o que a gente faz, é que tem 300 As, e não o que o desenhista colocou. Então, numa molécula de RNA, um primer pareia aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, né? E, às vezes, a polimerização começa lá atrás, às vezes no meio. Então, fica meio zoado. Tem uns caras muito sofisticado que pega os 18 T's e coloca um V aqui na frente, né? Você está olhando para lá, né? Coloca um V aqui na frente. E esse V, alguém sabe o que significa V? Eu dei essa aula para vocês, não? Se a base não for T, você tem uma mistura de bases, você pode expressar por V. Porque você não pode usar U, é sempre a base seguinte, né? Você não pode usar U porque U é uracil. Então você coloca V. V significa que aqui vai ter uma mistura de A, C ou G. Para forçar esse cara a parear aqui, porque você tem a cauda de poli-A, logo antes da cauda de poli-A, ou vai ter um A não pode, né? Porque senão tá junto com a cauda. Ou vai ter um C, ou um G, ou um. Aliás, ou vai ter um. Desculpa, é na fita oposta, né? Aqui você tem T, 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 T. Então, aqui você pode ter qualquer coisa menos A. Então, se for um C, vai ser G, se for um G, vai ser C, e se for um T, vai ser um A. Então, você coloca essa base aqui, e aí vai polimerizar para lá. A gente não usa esse V, não. A gente coloca um óligo DT aqui e pau. Então, a gente vai colocar a famosa transcriptase reversa. Ela vai pegar o RNA e a partir desse primer que você colocou, ela vai fabricar uma fita de DNA. Por isso você já coloca desoxi-T aqui. Tal. Aí você fez essa fita para cá, né? Aí você usa uma mistura de RNase com DNA. Ele está fazendo em etapas, não é meio assim, não. A gente já usa uma mistura de RNA polimerase de RNase bem diluída, com uma DNA polimerase que não necessariamente é ataque. Pode ser, vai. Beleza. A gente não faz nada assim. A gente coloca uma RNase com uma quantidade bem pequena, a gente copica ela aqui, coloca uma DNA polimerase e polimeriza para cá, e coloca uma ligase para ligar. Então a gente faz, usando os pedacinhos que sobraram como primers, a gente faz uma fita de DNA aqui. Ele está fazendo diferente, tá? Esse slide é muito velho, assim, muito cheio de sofisticação, não precisa. Ele está arrancando essa fita de RNA aqui, né? E aí ele coloca uma outra fita aqui em cima, e aí ele coloca um primer. O primer é específico do gene. Aí ele faz a fita aqui. Aí ele tem um primer que é um pedaço desse e pareia com esse e vai para lá, vai para lá e vai para cá. O que importa é o seguinte: vocês estudaram PCR comigo, então você usa a transcriptase reversa para fazer a primeira fita, depois você faz uma PCR desse cara aqui, vai amplificar, tá bom? Essa amplificação, ela pode ser medida num gel
se você for muito, muito, muito pobre. Dá. No gel de agarose, você vai ter uma amplificação, desde que o RNA estiver presente, e uma não amplificação se o RNA não estiver presente. Mas não dá para quantificar, tá? Então, para quantificar mesmo, você vai fazer um RT-PCR dentro de uma máquina onde você faz o RT-PCR e já vai medindo, tá? Então, isso aqui é uma coisa que se chama Real-Time PCR, tá? Então, se você quiser falar que isso aqui é um RT-PCR, ele é, porque vai usar a transcriptase reversa. Então, eles seriam real-time RT-PCR, tá? O certo de real-time é escrever assim. Aí, é uma máquina de PCR, só que maior, tá? E aí, você tem os tubinhos aqui. Na verdade, você não usa tubinhos, você usa uma placa com uns tubinhos dentro dela, assim, né? Feitos nela mesmo. Você pega a placa assim, tem tubinhos saindo para baixo, que encaixam na máquina. Então, é uma placa de 96 e você encaixa nessa máquina e você coloca os reagentes de PCR, que são o molde, ou no caso o molde é um molde de RNA. Os RNAs que você extraiu e correu aqui, ó, esses RNAs, você coloca aqui, tá? Coloca em quadruplicata para nós, porque essa máquina não é tão precisa. Então, você vai colocar, são 96, dividido por 2 dá 48, dividido por 4 dá 24, né? Seriam 24 quadruplicatas que você coloca aqui. 24 amostras diferentes, tá bom? Então, colocou as amostras aqui, os RNAs, coloca a transcriptase reversa misturada, coloca os dois primers para fazer o PCR em seguida, coloca desoxi-ATP, desoxi-CTP, desoxi-GTP, desoxi-TTP, que a gente costuma chamar de DNTPs, né? Coloca um N lá e tal. Que mais? Coloca um tampão com magnésio, senão a professora Santuza, que me deu esses slides, corta tudo, porque sem magnésio não funciona. E aí você coloca um corante que intercala no DNA, que se chama CyberGreen. E aí você fecha isso aqui e começa a PCR. Você faz um ciclo de PCR, é pouca molécula, tá? No final do primeiro ciclo, um laser excita esse CyberGreen. Na verdade, acho que é um LED, não é um laser. Excita o CyberGreen, é um laser. E aí você não tem material suficiente para detectar nada. Então, faz o segundo ciclo, tem uma miserinha. O laser excita, o CyberGreen floresce um tiquinho, o CyberGreen intercala no DNA e floresce num comprimento de onda verde, um bonito verde. Quando ele não está intercalado, ele não floresce no verde, ele fica meio branco, assim, meio luz mesmo, não fica verde. Então, aí você faz o terceiro ciclo, já tem mais um pouquinho, quarto ciclo, mas faz um pouquinho. E aí, você podia estar matando, você podia estar roubando, e você podia fazer 30 ciclos igual esse cara fez aqui para ver no gel de agarose. Mas aí que eu quero dar uma paradinha, perguntar se vocês entenderam o que é um PCR de tempo real, né? Ele faz um PCR idosa, um PCR idosa. Até aí tudo bem, que são 24, eu falei quadruplicatas, né? Então daria para você fazer um experimento já com 24 genes ao mesmo tempo, em cada rodada dessa máquina. Até aí, beleza? Aprenderam? Beleza. Beleza. Vocês não me comprem uma máquina dessa, porque já tem umas 5 no ICB até o dia que eu contei, tá? Você pede para usar, o cara vai falar, ó, você vai ter que trazer os reagentes. Aí você fala para o seu orientador, ó, para eu fazer esse projeto aqui, o professor Miguel falou que R$5.000 dá para comprar todos os reagentes. Posso sair comprando? Aí a galera falou, R$5.000 é um projeto barato. Vocês não sabem quanto o projeto custa, às vezes até 20, 50, um projetico, né? Tem projeto que custa 2 milhões. Então,
5 contos dá para brincar isso aqui e fazer muito experimento. Então, é isso daí. Agora, o que eu vou falar para vocês? Se você colocar quantidades de molde diferentes e fizer 30 ciclos, a reação de PCR ela tem uma capacidade, ela se satura, entendeu? Então, aquela amostra que tinha muito RNA de insulina, lá que eu estou dando como exemplo, vai fazer 30 ciclos e vai produzir, sei lá, 1 miligrama de produto. Aquela que tem metade disso também vai saturar, e todo mundo que satura, satura no mesmo lugar. Também vai dar 2 miligramas. Então, aqui, se eu tivesse um gel, ia dar, mesmo com quantidades de molde diferentes, ia dar sempre no final a mesma quantidade, porque vai saturando. O que a gente pode fazer é falar assim: vamos fazer uma corrida entre essas amostras aí, as 24 quadruplicadas. Quem chegar primeiro a 300 nanogramas, que é uma quantidade boa de medir, tá? É porque vai ter mais molde. Quanto mais molde, mais rápido você vai fazer a produção, entendeu? Então, isso é meio que diretamente proporcional nessa máquina aí. Então, chegou mais rápido a 300 nanograma, é porque tinha muito molde. O último cara a chegar a 300 nanograma é o cara que tinha bem menos RNA lá no molde, tá? No Southern blot, se eu estivesse medindo aqui a mastina, por exemplo, né? O último cara que produziu 300 nanogramas de amastina é o cara mais ridículo lá da situação. Um jeito de explicar isso é olhar o dado real, né? Então, aqui estão os ciclos de PCR, né? A cada ciclo você dispara o laser e mede. Aqui está numa escala logarítmica. Então, aqui é 10, 100, 200, 300. Está vendo a linha de 300? É a meta. Por que o cara escolheu 300? Porque é uma fase da PCR que está linear. Né? O PCR começa meio maluco aqui e tal, aqui ele não está conseguindo ser detectado abaixo de 10 nanogramas. Aí ele começa a ser detectado, tem umas loucuras aqui embaixo, mas aí ele sobe assim. E percebe que se você esperar 30 ciclos, a maioria dele já chegou à saturação. Então, tanto esse aqui está com a mesma quantidade que esse, entendeu? Então, não dá para fazer isso no gel de agarose, onde para você ver, você vai precisar de uma quantidade grande, entendeu? Não rola. Você tem que fazer, visualizar enquanto ele está subindo a produção. E é por isso que, em vez de você olhar quanto que deu no fim, você fala assim, você vai fazer quantos ciclos você quiser. Eu quero saber com quantos ciclos você chega a 300. Então, esse carinha aqui, ele chegou a 300, vamos colocar ele aqui na metade, né? Com 14 ciclos e meio, entendeu? Esse cara foi o cara que chegou mais rápido. Então, esse cara tinha mais molde. Esse cara aqui é o último cara que chegou na meta, né? Você sabe, quando chega na meta, a gente dobra a meta. Então, esse cara aqui chegou com 35,5, né, na verdade, que 34, 30, 35,5. Então, esse cara aqui, coitado, tinha pouco molde para ele começar, por isso que ele começou, quando ele chegou aqui, começou a chegar lá, os caras já tinham tudo chegado. Olha, isso aqui é usado como padrão para HIV. Todos os laboratórios que faziam HIV, como aqui na medicina, tinham uma máquina, o Ministério da Saúde deu para todo mundo. Aí, o que acontece? Era mais barato fazer numa máquina maior, e eu acho que ela fica em Ribeirão Preto. Então, tanto o exame de HIV que é feito aqui, pelo grupo do Hospital das Clínicas, quanto aquele que é feito lá naquela sua cidadezinha do interior, onde coleta lá no posto de saúde o sangue da pessoa, tudo isso vai para o mesmo lugar, em Ribeirão Preto, feito com a mesma qualidade, e volta o resultado. É mais barato para o Ministério da Saúde, mais preciso, mais nananana, e a qualidade se homogeneiza no país inteiro, entendeu? É assim que é feito.
tem que fazer assim. Soja não é o caso de você usar RNA, tá? Mas só um comentário. Soja também é obrigado a usar essa máquina aqui, porque ela é muito boa, ela é muito linear, tá vendo? Aqui tem uma quantidade relativa, por exemplo, uma quantidade, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quanto mais quantidade você tem, menor a quantidade de ciclos que você precisa para chegar nos 300 nanogramas. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que percebe como isso aqui dá uma linha reta, entendeu? Então, você faz uma curva padrão, entendeu? E aí a sua amostra deu aqui, você falou, ó, tem 2,5, entendeu? Então, assim, por isso que essa máquina é exigida, porque o PCR de tempo real, ele como é que fala isso? A quantidade de RNA que você tem, o ciclo que você vai fazer é inversamente proporcional e diretamente, inversamente proporcional, mas é linear, entendeu? Então, essa linearidade faz com que essa máquina seja escolhida para esse tipo de dosagem, tá bom? Acho que eu cheguei no final da minha aula aqui, né? Então, na próxima aula, eu vou falar de um monte de técnica antiga, porque vocês, como professores de biologia molecular, têm obrigação de saber até o que não se usa mais, porque faz parte da história, é muito famoso. Quem que vai usar uma EST? Mas eu vou mostrar como é que faz, entendeu? Quem que vai usar um microarranjo? Eu vou mostrar como é que faz. Daqui a alguns anos vai ter uma outra técnica e alguém vai falar assim: quem que vai usar um RNA-seq, entendeu? RNA-seq, né? Seja eu não vou falar porque sumiu mesmo, assim, vou perder meu tempo aqui de vocês explicando, mas eu sei explicar qualquer coisa. Então, na próxima aula a gente vai falar dos microarranjos, porque assim a ideia do microarranjo é linda, como que ele foi feito. Esses aqui, ó, que é feito no formato de chip é porque parece um chip de cartão de crédito, de sei lá. Então, eu vou contar porque tem gente que ainda usa. Tem um leitor em Ribeirão Preto, tem um grupo que faz lá em Natal. Eu conheço umas 2 pessoas só que ainda usa isso aí. Mas, juro, todo mundo taca na máquina e faz o RNA-seq. Vou contar para vocês isso tudo, como deu 21h40, né? Eu vou contar isso tudo, é uma aula dupla, né? Então dá para falar devagar dos RNA, dos microarranjos. Eu vou só mostrar aqui mais ou menos. Isso aqui, ó, é um robô. Vocês acreditam que nós compramos um? Nós pagamos US$ 200 mil nesse robô. A gente usou só para um projeto. Depois, as companhias que faziam isso para a galera começaram a cobrar muito barato e vender as lâminas, né? A lâmina chegava em boas condições para gente. Isso aqui é uma lâmina de microscópio. Vocês não conhecem essa agulha aí, não? Não. Tá vendo esse negócio de metal aí, com a pontinha bem fininha? Vocês não conhecem, vocês não veem isso aqui assim, mas é uma agulha de impressora matricial. Quem já viu uma impressora matricial que tinha os furinhos na lateral e ela fazia assim. Quem já viu uma dessas? Cri, cri. Ninguém Eu viu. não. Eu não, professor, eu vi Não. não. Ninguém viu. Não, é só uma estimativa minha de como o tempo passa, né? Essa é uma coisa de museu. Impressora matricial. Quem já viu uma impressora? Tem gente que nunca Não, viu. aí Como todo mundo já viu, né? Impressora já, né? Daqui a pouco ninguém vai ver a impressora. aquelas Caramba! máquinas de xerox com álcool. Ah, eu usei quando eu cheguei aqui, cara. Me deram uma para fazer as provas. Eu rodei lá, nem sabia usar aquilo. Era tão moderno quando eu fui contratado aqui que eu não sabia usar. Muito louco. Máquina, tem um rolinho, né? Você batia na máquina de escrever, furava uma página lá, ela ficava com cores onde você furou, e aí punha num rolinho com álcool e girava.
Essas coisas são do tempo do onça. Esse aparelho também é, mas ele tem um braço que a firma que fabricou isso aqui fabricou para mover o espelho do Hubble. Foi encaixado um espelho lá depois, lá no espaço. Encaixaram o motorzinho e ele fez... porque tiveram que corrigir o foco com ele voando. Muito louco. É muito sensível, então o robô faz vum, vum. Ele vem aqui, ó, onde tem o material, ele desce aqui assim, vum, molha, sobe e vem para cá, e pinga. Aí ele vem aqui, vai na aguinha e faz chuque, 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 vai aqui, pega mais amostra, vem aqui. Você acredita que em 2 horas ele bota 10 mil pontinhos aqui, você fica só olhando? E não é só numa lâmina, não. Ele faz 20 lâminas para você. Você pode errar 20 vezes seu experimento. Ou pode fazer de vários jeitos, né, com vários tempos experimentais. 2 horas ele faz isso aqui tudo. É lindo, né? Só que o que acontece? As firmas começaram a vender isso aqui, né? E sem contar que veio a nova tecnologia, isso aqui saiu de moda. Então, eu vou contar para vocês como é que funciona ele, né? Tá aí os slides, e vou contar como é que funciona o chip. Cara, eu tenho um amigo que tem um chip, mas eu não tenho. Um chip é mais ou menos desse tamanho, esse bagulho. Vocês estão vendo aí? É um chipzinho assim, tal, beleza, que você também põe os RNA aqui, eles vão grudar nesses bagulho aqui. Então eu vou explicar para vocês a diferença do microarranjo para o chip. E eu vou entrar numa situação que é a disponibilidade de genoma. Tudo que eu vou falar daqui para frente, assim, funciona melhor se o genoma estiver completo. Então, a galera que gastou um puta de um dinheiro para sequenciar o primeiro genoma propiciou com que experimentos sejam feitos de uma maneira mais fácil. Então, dos mamíferos, primeiro foi o humano, aí depois camundongo, hoje tem muito macaco, tem hoje praticamente qualquer... tragam para a próxima aula aí bichos legais para estudar na biologia, que a gente vai tentar ver quais que tem genoma, quais que não tem, vou ensinar vocês. E a gente vai estudar essas técnicas na próxima aula, deixa eu ver, basicamente é isso daí. A hibridização in situ eu mostro na próxima aula também. Então, na próxima aula, a gente vai fazer o inverso do Northern Blot. Em vez de eu pegar os RNA, vocês estão vendo o RNA lá fisicamente grudado na membrana. E aí você fez ali, ó, 3 sondas, né? 1, 2, 3 sondas. Em vez disso, o que era sonda, que é o pedacinho do gene, vai estar preso na lâmina, tá? Então, eu falei para vocês, em cada lâmina, 10 mil genes presos na lâmina. Não é que você vai fazer uma sonda radioativa, os genes estão na lâmina. Você simplesmente vai pegar os RNAs, vai marcar eles e tacar ali. Eles vão, claro que, hibridizar com os vários genes lá, né? Todos os RNAs que você tem na célula, você vai hibridizar com todos os genes na lâmina, e aí você vai simplesmente ver, como eu vou mostrar para vocês na próxima aula, qual que hibridizou mais, qual que hibridizou menos, qual que está mais expresso, qual que está menos expresso. Beleza? Então, como eu falei de Northern Blot hoje, eu quero virar a cabeça de vocês ao contrário já hoje, que a sonda fica na lâmina e o RNA é jogado em cima, tá? Em vez de o RNA ficar no filtro e você jogar uma sonda de cada vez, né? Aí você põe os RNA tudo na lâmina de todos os genes do mundo, na verdade não é RNA, você vai colocar os DNAs ali e vai jogar os RNAs em cima. Aí a gente explica isso na próxima aula. Deixa eu encerrar aqui a minha gravação. Como é que faz isso, meu Deus? É nessa janela. Encerrando por hoje e a gente continua de onde parou.